Salve, meus amigos! Começa agora mais um Na Brisa do Som e eu odeio Los Hermanos. Na verdade, eu adoro Los Hermanos e hoje o nosso vídeo é sobre Los Hermanos. Los Hermanos acabou de fazer um show no Maracanã, botou 42 mil pessoas no Maraca sozinho, um fenômeno impressionante, assim. Só quem tinha feito isso tinha sido Roberto Carlos, Ivete Sangalo e Sandy Júnior, os únicos 3 artistas do Brasil que sozinhos fizeram um show no Maraca, um fenômeno, uma coisa impressionante para uma banda que parou em 2007, o último disco foi em 2005, fizeram 11 shows pelo Brasil, vão juntar aí 200 mil pessoas, movimentando muita grana, um público que está renovado, encheram o estádio, assim, já teve outros shows internacionais, tipo a Madonna, Frank Sinatra, Paul McCartney, mas os brasileiros tinham sido poucos, artistas da indústria, né, em geral, e Los Hermanos estão sem gravar um disco desde 2005, estão em hiato, sem tocar praticamente desde 2007. O público que é famoso, né, os Los Hermanos têm um público que é famoso por ser muito devotado, cantou as 25 músicas do show. É uma coisa realmente impressionante que eles conseguem fazer, independente de gostar ou não. Eu, pessoalmente, acho legal, mas não sou nem um pouco fã, assim. Acho interessante, mas nada que me emocione. Mas é uma coisa, o que a música do Los Hermanos consegue fazer, né? É um caso muito peculiar, assim, dentro da música do Brasil. Tiveram ali aquele início, a partir de 1999, muito abraçados com a indústria, lançaram Ana Júlia, venderam trilhões de discos. Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Fizeram programas de televisão, TV aberta, carnavais, sim, muito sucesso, foram regravados no mundo. George Harrison regravou Los Hermanos, é uma coisa impressionante que eles conseguiram fazer. E aí, a partir do primeiro disco, eles abandonam um pouco o gerenciamento de carreira, que era assim, e começam a fazer um trabalho mais autoral ali, apesar de continuarem tocando várias músicas do primeiro disco. Não tem problemas com as músicas do primeiro disco, foi meio uma lenda que se criou. Tocam várias do primeiro disco, encerram o show com Pierrot, que é do primeiro disco. Tocaram Ana Júlia no show agora do Maraca, sem nenhum problema com o primeiro disco, mas eles mudaram, né? Foram fazer depois o Bloco Deu Sozinho, de 2001, o Ventura, de 2003 e o 4, o último disco, de 2005. E desde então, desde 99, por todos esses discos, o Los Hermanos foi tendo uma carreira cada vez mais alternativa, cada vez mais underground, assim, cada vez mais para um público independente, assim. São certamente a maior banda indie da história do Brasil. Nunca nenhuma outra banda indie conseguiu ser tão grande sendo indie ao mesmo tempo. O que os Los Hermanos comunicam, o que faz as pessoas ficarem muito emocionadas, é uma coisa realmente impressionante. E eu acho que isso tem muito a ver com o talento dos dois compositores, né? O Los Hermanos é o Marcelo Camelo e o Rodrigo Amarante, como dois compositores que têm cada um seu estilo próprio, mas ao mesmo tempo eles têm estilos complementares. O Marcelo Camelo é mais delicado, mais suave, apesar de conseguir, cantar com pressão quando tem os momentos hardcore, né? Como nessa Pierrot que eu já falei. O Rodrigo Amarante é um cara mais febril, mais intenso, assim, mais vigoroso, ao mesmo tempo sabe fazer umas baladas meio embriagadas, uma coisa meio melancólica, tipo Velho Moço, tipo sentimental, é uma coisa realmente complementar o que um outro sabe fazer. Um sabe ficar quieto quando o outro tá protagonizando, um sabe protagonizar quando o outro tá quieto e eles conseguem fazer um bom encaixe, né? Os dois revezam na guitarra, às vezes baixo guitarra, e tem uma música que é legal, que é A Flor, que os dois cantam, um meio dialogando com o outro, mas eles conseguem ter uma complementariedade ali bem interessante, são a cara do Los Hermanos, são a vitrine do Los Hermanos, são os dois, são eles que dão essa cara da banda, assim. E os dois têm uma habilidade que é impressionante, que talvez seja um dos caminhos aí para tentar entender a banda, que é a capacidade de falar de amor, né? Os dois ousaram falar de amor, assim. Amor é um tema muito banalizado na música popular. Todo mundo falando de amor é uma coisa até meio chata, assim. Todas as canções, 98% das canções estão tentando falar de amor. Essa coisa, assim, do sertanejo, do pagode, de uma MPB, né? Da sofrência. Todo mundo tentando falar de amor, o tempo inteiro falando de amor, é um tema muito repisado. E quando você está falando de amor, né, meu amigo, a cafonice está sempre do seu lado para te pegar. Muito difícil falar de amor sem ser cafona, muito difícil falar de amor sem ser brega, sem ser banal, sem ser vulgar, sem cair naqueles infinitos clichês de música de amor, rimar amor com dor, né? Não rime amor com dor, pelo amor de Deus, como já diria o Caetano Veloso, assim, mas os Los Hermanos ousam fazer isso, assim, se arriscam na música sobre os afetos, aí, os sentimentos e tal, mas as pessoas se identificam, tu vai no show, tá todo mundo gritando de peito aberto, emocionado,
mercado, gritam as baladas, gritam os rocks, gritam os boleros, gritam os hardcores, gritam as salsas, gritam tudo que os Los Hermanos colocam nas músicas. Pessoas gritam, a mesma pessoa que estava gritando o hardcore tá gritando uma balada, e sempre com essa coisa muito do amor, assim, né? Parece que o Marcelo Camelo e o Rodrigo Amarante sabem transformar afeto, né? O sentimento e tal, e os desencontros, os encontros, as expectativas, as alegrias, as angústias e tal, conseguem transformar isso em música. Me lembra muito o Roberto Carlos, assim, né? Um cara que escreve canções que as pessoas ficam emocionadas, assim, né? As pessoas realmente cantam aquelas músicas e sofrem e sentem muito a partir daquilo. Tem muita gente que casa com música do Los Hermanos, tem muita gente que se conhece no grupo de Zap do Los Hermanos, no grupo de Facebook do Los Hermanos. Tem uma coisa assim, o público do Los Hermanos é um público que fala de amor, vive um pouco esse estilo de vida assim, muito ligado aos Los Hermanos, que quem não gosta também fica implicando com isso, né? Implica exatamente com isso, dizendo que é uma sofrência hipster com seus bigodes e suas pochetes, uma coisa meio homens héteros sensíveis, né? A galera que não gosta reclama disso, e realmente no show, assim, é um show muito masculino, um monte de homem gritando coisas de amor juntos e tal, uma coisa hétero, sensível, hipster, de classe média, né? Você vê um público muito universitário, tem uma galera que ama, que se identifica loucamente com isso, vai no show, fica lá muito feliz e sente que eles estão, né, cantando a coisas que são a sua vida, esse mecanismo de identificação muito comum nas músicas de amor, e uma galera que não suporta Los Hermanos, não suporta esse culto que o público faz em relação à banda, né? Um negócio fascinante, assim, que música é essa que faz as pessoas ficarem muito eletrizadas, assim, uma coisa meio religiosa, assim, uma coisa meio profética, uma coisa meio culto, ali os caras estão falando e tá todo mundo cantando tudo, né? Cantando emocionadamente, assim. Tem gente que não suporta essa coisa desse fã, esse fã meio Chico Buarque também, que canta tudo e fala das letras e tal, cantando muito de amor, uma coisa sensível, meio uma leve pegada assim mais intelectual, mais indie, né? Tem essa onda, e tem uma galera que gosta muito disso, tem uma galera que não suporta isso. Eu acho o fenômeno todo muito interessante, especialmente se você pensar que não dá pra definir muito bem o que veio antes dos Los Hermanos, né? Assim, Los Hermanos tem influência de bolero, de salsa, de hardcore, tem influência da MPB, mas eles não gostam muito de se atrelar à MPB. Você ouve ali um eco de Chico Buarque, tem o eco ali do Belchior, né? Do pessoal do Ceará e tal, daquela época. O Los Hermanos apresentaram o Belchior pra muita gente. Tem uma coisa da banda ali, né, da orquestração, que lembra os Paralamas do Sucesso, com a banda baixo, batera, 2 guitarras e o naipe de metal, né? O naipe de metal, mas várias vezes vai pro ska, várias vezes vai pro reggae, como Paralamas, mas várias vezes vai pra fanfarra, uma coisa meio circense, várias vezes tem uma pegada de samba, né? Eles têm naquela ali samba a 2, né? Quem se atreve a me dizer do que é feito o samba, eles fazem um samba que é diferente e tal. Então, assim, você consegue ver algumas coisas, mas é difícil colocar o Los Hermanos numa certa linhagem da MPB, da música brasileira, assim. Tem gente que coloca o Los Hermanos como uma banda de rock. Eu acho uma nomenclatura interessante e tal, porque tem o Barba, né, que é o batera, e o batera tem uma mão de rock. O Barba é um cara que toca rock, assim, ele parece ser um batera de rock tocando samba, um batera de rock tocando uma salsa, um batera de rock tocando um bolero, mas tem sempre aquele acento de rock. Acho uma nomenclatura interessante, porém, no show do Los Hermanos não tem muito um clima rock, assim, não é um público exatamente de rock. Que banda é essa que consegue, depois de 20 anos do primeiro disco, continuar atraindo tanta gente, assim? Assim, então é difícil ver quem veio antes, mas é fácil ver quem veio depois, né? Você vê que eles deixaram um legado, assim, né? Tipo, houve o Rubel, tem muito a ver com Los Hermanos, você ouve o Baleia, tem muito a ver com Los Hermanos, o Cícero tem muito a ver com Los Hermanos, Castelo Branco tem muito a ver com Los Hermanos, o Tim Bernardes, que abriu o show do Rio, tá muito perto do Los Hermanos, apesar de ser muito diferente também. Todos esses que eu citei são trabalhos interessantes, mas que você ouve um diálogo com os Los Hermanos, e é um fenômeno, assim, o que eles deixaram, de onde eles vieram, né? Uma coisa interessante de tentar entender e de tentar perceber. Acho que os Los Hermanos tem uma coisa de uma amizade também, né? Eles têm uma amizade entre eles, a banda chama, né, os irmãos e tal. Eles se uniram não porque tinham afinidades musicais, mas porque eram todos amigos do Marcelo Camelo, que convidou todo mundo. Eles, para gravar disco, vão em sítio, ficam só os 4. Tem uma coisa de estar junto ali, de uma amizade, de convivência, da onde sai a música, né? Eles pararam de tocar e estabeleceram essa paralisação aí desde 2007, para manter um prazer de tocar junto, para não entrar naquele desgaste de carreira que é muito comum. Esse clima, essa atmosfera faz uma comunhão muito fraterna ali entre a banda, as músicas e o público. Os Los Hermanos criaram uma música que, goste você ou não, assim, eu entendo quem não gosta, eu entendo quem gosta, goste você ou não, é uma música brasileira, né? Claramente brasileira.
é uma música urbana, é uma música moderna, é uma música que tem uma pegada universitária e tal, é uma música sentimental, é uma música que tem uma coisa sensível, de uma poesia sensível, que cria um laço espantoso com as pessoas. E é um exemplo assim de artistas que começaram com a indústria, né, abraçados com a indústria, resolveram romper com isso e seguiram um caminho de autoria muito poderoso que fez eles estarem numa posição muito confortável, né? Fazem a turnê. Tem gente que reclama da turnê, dizendo que a turnê é meio caça-níquel e tal. Mas eu entendo, assim, os caras fazem a turnê aí de 3 em 3 anos, fazem um show ou outro, fazem uma grana e depois vão trabalhar nos seus projetos autorais, que eventualmente não vão dar tanta grana, mas, pô, é razoável. Os caras têm uma música ali que é verdadeira, tá comunicando, as pessoas estão emocionadas. Eles estavam visivelmente felizes de estarem no Maraca e certamente toda a galera que estava ali no Maracanã sentiu a brisa daquela música e é por isso que a gente está aqui na Brisa do Som.